hoje para percorrer um trecho dessa rota, para falar hoje sobre 1 Tessalonicenses, ao Bispo Rodrigo Gutierrez. Deus abençoe, seja bem-vindo, Bispo. Obrigado, Bispão. Eu estou feliz de estar aqui. Eu lembrei de quando que nós tivemos nosso primeiro encontro, foi também no Norte, só que lá em Porto Velho, junto com o Wilton, lembra do Wilton? Que Sabe bênção. o que marcou a minha cabeça aquela vez lá? Não foi a palavra, não. Foi porque assim, eu gosto de música, e o senhor é músico, e eu toco meu violão esquerdo, eu sou canhoteiro. Uau. Aí você pediu meu violão. Aí eu falei, não, bispo, ele é para a esquerda. Você falou, não, eu toco dos dois lados. Eu falei, não, aí tá de sacanagem. Que coisa. E tocou pau no louvor com meu Meu Deus, que coisa. Ô, Rodrigo, que coisa. Então a nossa história já cruzou antes. Que bênção, maravilhosa. Muito bom. Bom, então, de imediato, deixa eu perguntar. É a pergunta de sempre, é a pergunta prática que a gente faz mesmo, né? Quem que foi que escreveu essa carta? E para quem que foi? Talvez falar para quem que foi já está no nome do livro. Não, mas talvez você possa dizer um pouquinho mais sobre quem é esse povo que está para quem estava sendo escrita a carta. Na verdade é Paulo, né? Paulo escrevendo as cartas da igreja de Tessalônica, mas o contexto de como surgiu essa igreja eu achei muito interessante. Eu estava falando assim, por volta de 50 depois de Cristo, Paulo estava na sua segunda viagem missionária, junto com Silas, e eles encontram essa cidade. Eu achei legal que era uma cidade na Grécia, uma cidade portuária, lá de Porto Velho, aqui Boa Vista tem isso, Manaus tem isso, de ter essa história de ser uma cidade portuária, e ali, por ser uma cidade estratégica, ela era uma cidade muito rica, com pessoas bem ricas. E até eu estava conversando com o senhor um pouco antes sobre o desafio que é pregar o evangelho, vamos dizer assim, para quem não precisa de aparentemente nada. Você pregar o evangelho, igual Jesus falou, o médico não vem para os sãos, ele vem para os enfermos, para os doentes. Nós estamos agora pregando lá na Venezuela, o país vivendo uma crise incrível. Então você vê a fome, a sede das pessoas quando você fala do evangelho, porque o evangelho é fé traz esperança, né? Então a pessoa ela entra naquilo porque ela coloca a vida nisso. Agora, e quando você tem tudo? E quando você aparentemente você não precisa de nada? E quando aparentemente você é uma força e todas as outras cidades ao seu redor meio que depende de você, cidadãos com nível de cultura muito alto, não era gente que você chegava falando qualquer coisa, não, eles iriam estudar. Então, o desafio de levantar uma igreja ali em Tessalônica, para Paulo, era muito grande. O povo tinha muitos deuses, nós estamos falando da Grécia, os deuses gregos, da quantidade de deuses que eles tinham. Então, o povo tinha muito poder aquisitivo, tinha muito conhecimento, tinham muitos deuses, e eles tinham uma vida completamente profana, exatamente até por causa dos deuses que eles tinham. Da religião deles, tinha da religião. Os cultos deles eram baseados, tinham cultos de extrema pornografia e prostituição. Então, esse foi o ambiente que Paulo encontrou para começar uma igreja em Tessalônica. Só que quando você vê Paulo falando depois do tipo de igreja que se firmou ali, isso animou meu coração. Porque foi uma igreja que se firmou em cima do exemplo de uma fé por obras, não de uma fé de palavras, uma fé verdadeira. Paulo fala assim, olha, eu me alegro por vocês de ver que a conduta de vocês, vamos dizer assim, a pregação de vocês através da conduta é mais forte do que a pregação da palavra. Esse tipo de igreja que se tornou Tessalônica, no meio de uma cidade, de uma geração, isso me encantou muito, muito, muito. Então, a primeira pergunta, a primeira resposta é Paulo, junto com Silas, na sua segunda viagem missionária, começaram ali essa igreja em Tessalônica. E ele começa a citar justamente que já tinha também a igreja de Jerusalém, né?
E aí ele começa a citar outras igrejas, mas de fato ela se tornou um exemplo. Acho que isso é muito interessante mesmo, que ela se tornou um exemplo para outras igrejas, né? E quando ela não se tornou exemplo para uma igreja, ela se tornou um exemplo em fazer parte do mesmo grupo. Ou seja, a gente aqui está sendo também perseguido, como Jerusalém, mas nós estamos firmes aqui. Igual vocês estão firmes aí, nós estamos firmes aqui também, né? O que você conseguiu pegar nesse começo, os primeiros capítulos aí desse livro? Então, os primeiros capítulos, muito sobre essa questão da fé pela obra e a questão de resistir em meio à perseguição. Porque imagina uma pessoa da alta sociedade participando de todos esses cultos, de todas essas coisas, essas orgias, tanto que mais lá na frente Paulo vai falar, ó, foge desse negócio, foge da prostituição, foge de tudo isso aí. Então imagina essa pessoa agora, ela para com tudo, começa a ser perseguido, mas eles não olham para a perseguição, eles olham para onde? Eles olham para as pessoas que precisam. O mesmo olhar de Jesus, sabe? Peraí, quem é que está recebendo? Não vamos jogar pérolas aos porcos. Já que esses aqui estão rejeitando, então vamos lançar nossa palavra para quem está aceitando. E eles não estavam nem aí para perseguição, eles queriam era ser igreja, falar de Jesus. Isso eu achei lindo, maravilhoso essa igreja. Eu estou apaixonado nessa igreja. É maravilhoso. De fato, você vê uma igreja lutadora. E uma igreja, assim, de fato, uma igreja de gente, praticamente de gentios. Poucos judeus, mais gentios, mais gregos, mais talvez romano, grego, enfim. E eles agora estão marchando de uma forma tremenda, apesar de correr os perigos dessa perseguição, enfim, tudo mais, né? E muitas vezes de confusão. Lá na segunda carta vai falar de confusão e tudo mais, né? Essa igreja foi gerada nada mais, nada menos que por Paulo. Então, até dentro dos estudos que eu estava fazendo, Paulo, como ele já tinha feito a primeira viagem missionária, o cara construiu uma estrutura para suportar o sofrimento, para ser fiel e mesmo assim ele permanecer pregando. Então a igreja de Tessalônica nasceu com esse DNA. O líder dela, que apontava, então, essa carta que Paulo está escrevendo, e lógico que mais à frente ele começa a dar a direção, você vê de uma igreja que na hora da adversidade, o que ela faz? Ela vai lá e pede a orientação do líder. Na hora da adversidade, ela vai lá e o que nós fazemos aqui? Como é que nós nos comportamos? Aí Paulo fala, até queria estar aí, mas não tem jeito, mas estou feliz pelas notícias. Então, a importância... porque ele mandou, né? Ele não podia ir, ele mandou Timóteo, né? Falou, vai lá, Timóteo, vê como que está a igreja. Uma coisa que o Paulo fazia muito, né? Se ele não podia ir, ele enviava alguém. Como lá em Corinto, ele enviou Tito, vai lá, Tito, resolve esse negócio lá, porque eu não estou conseguindo ir, mas eu não posso deixar a igreja... né, a Deus dará, né? Eu preciso enviar alguém. Mas vamos lá, vamos para frente. Aí o que mais que você enxergou nesse livro aí que você pode trazer para a gente? Olha, uma questão que eu estava analisando ali que eu acho que é extremamente importante. Às vezes a igreja perdeu um pouco e eu acho que hoje está sendo restaurado de uma maneira mais forte. Quando ele fala sobre a santificação completa, que o vosso Deus nos santifique em tudo. Né? Ele fala corpo, alma e espírito. Eu que venho aqui, o senhor talvez um pouco na caminhada na fé mais do que eu, mas eu já venho desde os meus 6 anos, eu vejo que a igreja por um certo tempo focou muito na questão do espírito. O espírito, o espiritual, os dons, poder, língua estranha. E o corpo, nem se fala, o corpo de zero, ninguém falava de cuidar de corpo. Pastor, mas queria conhecer um pastor, era só ver um gordinho, você sabia que ele era pastor, porque não cuidava nada do corpo. E a alma? Ninguém falava de alma. Ninguém estudava sobre a alma, ninguém cuidava da alma. E quando Paulo fala que, olha, o desejo de Deus é a santificação completa. Isso aqui eu acho extremamente importante. Eu tenho observado que, como a alma, principalmente nessa nossa geração, bispo, como a alma tem matado o espírito das pessoas. E como as guerras da alma das pessoas as impedem de responder aquilo que Deus quer fazer. Porque o problema da tribulação não é a guerra espiritual que o cara está passando. Vai lá na alma do cara. Perseguição. Vamos pegar um cara desse aí que estava indo numa igreja dessa, talvez o cara que tinha uma posição de influência, e o que a gente vê acontecer nos dias de hoje, o cara se converte, começa a receber perseguição, começa a receber aí
as pessoas falando mal dele, daqui a pouco tira o cara da posição que ele estava lá, coloca outro. Como é que um cara desse fica? Como é que fica a cabeça desse cara? Né? O cara não tem estrutura, né? É só ver as doenças que nós temos hoje. É depressão, é síndrome do pânico, síndrome do pensamento acelerado, é suicídio, doenças da alma. Então, é essa questão que Paulo foca. E nós estamos falando de há quanto tempo isso? Olha a intensidade, olha onde Paulo foi. Então, a gente vê a força de uma igreja por ver a profundidade da palavra ou daquilo que Paulo fez. Paulo não só focado, como no primeiro capítulo, né? Vamos trazer aqui uma palavra poderosa, vamos fazer um culto poderoso, vamos deixar o Espírito Santo agir. Isso é importante, importantíssimo, mas vamos cuidar aqui também da alma. Mas esse livro, independente se a gente vai falar sobre isso, porque eu acho que isso vai acabar ficando lá para o Apocalipse mesmo, né? Mas é um das poucas cartas de Paulo, tanto essa aí quanto a outra, que tem um pouquinho, né? Que fala um pouquinho dos fins dos tempos, né? Acho muito interessante essa ideia, né? Eu peguei um autor aqui que ele focou bastante nessa questão, quando ele fala da segunda vinda, né? Que ele fala que é isso que o senhor acabou de falar, que é um dos livros que foge um pouco ali, porque Apocalipse fala muita coisa e tal. Ali capítulo 4, mais ou menos, de Tessalonicenses, Paulo começa a falar sobre essa questão da santificação. Ele começa a falar, quando o Senhor voltar, os santos que estiverem sido fiéis e tal. Então ele começa a trabalhar e falar um pouco sobre a questão da segunda vinda de Cristo. E ao mesmo tempo, acho que isso é extremamente importante. A igreja precisa ter um olhar do reino aqui na terra, mas nós não podemos esquecer que Jesus vai voltar. Eu lembro, agora puxando um pouco mais para o lado lá, que na minha época, lá no começo da igreja, a igreja falava muito sobre pecado e a volta de Jesus. Pecado e a volta de Jesus. Era quase que a tônica, né? Era a tônica. Era só, ou aceita Jesus para ir para o céu, e se você não aceitar, você vai para o inferno. Era a linha de pregação, era essa. E eu acho que é extremamente importante, porém a gente perdeu naquele tempo muita questão do reino, que eu acho que é aquilo que o Miles falava muito. A gente falou muito da porta e esqueceu de falar do que tem depois da porta, que é o reino, que é a vida no reino e tudo isso que nós falamos. Mas hoje eu acho que a gente está falando muito do reino e a gente perdeu um pouco essa questão de falar da volta de Jesus. E eu acho que Paulo pega um pouco dessa questão e leva a igreja a olhar. Tem uma parte aqui muito legal que eu quero ler aqui, quando ele fala assim, olha, quando o Senhor voltar, os santos que tiverem sido fiéis no testemunho de Cristo, tanto os vivos quanto os mortos, se levantarão para encontrar o Senhor. O apóstolo relembra aos membros da igreja que devem se preparar e ficar atento ao dia em que Cristo voltará. E aí aqui eu quero pegar essa parte, quando Paulo está falando da segunda vinda de Jesus, e eu falei esses dias com as pessoas que estavam preocupadas, falando, olha, isso aqui já é um sinal que Jesus está voltando. Eu falei, querido, são sinais, são o início das dores, mas ainda não é o fim. Jesus já falou sobre isso, o início das dores não é o fim. Eu falei, quando que virá o fim? Jesus disse, então esse evangelho do reino será pregado em todos os lugares, e aí então virá o fim. Quando ele fala aqui para a igreja, olha, permaneçam fiéis no testemunho. A melhor maneira de eu me preparar para a vinda de Jesus é eu continuar pregando o evangelho. Continua sendo fiel. Continua vivendo aquilo que ele ensinou tudo ali para trás, sabe? Evangelho do poder, discipulado, igreja, comunhão, santificação. Porque quando ele fala da santificação, eu acredito que Paulo já estava fazendo o gancho para falar, olha, a igreja que Jesus vem voltar e para buscar é uma igreja santa. E como é que você vive santidade? Seja fiel, vai pregando o evangelho. Sim. E se eu morrer antes? Ele falou, não se preocupe não, Jesus vem buscar os vivos e vem buscar os mortos também. Então eu acho que havia essa preocupação deles, até porque como havia pessoas que já haviam morrido, eu acho que justamente era a questão deles assim, peraí, para onde eles foram, né? Eu acho que tinha essa, acho que por isso que Paulo insistia nessa ideia de falar, não, quando Jesus voltar, eles vão ressuscitar, né? Primeiro, inclusive, eles, depois os que estiverem vivos, né? Vão, né, receber.
Enfim, então acho que Paulo está falando... junto da história que eles viviam ali, né, Bispo? Porque como eles tinham muitos deuses, e você vê que a maioria dos deuses, eles falavam muito também sobre a questão do pós, da morte. Para muitos, morrer em guerra, ou morrer sendo fiel ao Deus dele, era o único jeito dele ter uma vida boa depois. Então a preocupação deles vem exatamente daquilo que eles vinham recebendo, e agora estão tendo um novo entendimento. Já que a gente falou sobre morte, eu gostaria de deixar uma ideia, acho que é muito importante. Toda vez que eu conheço uma pessoa que perdeu um ente querido, um familiar, e a pessoa está ali naquela questão, tudo mais, eu falo, querido, se você ama essa pessoa, e se você crê que essa pessoa foi salva, a melhor maneira de você honrar a memória dessa pessoa é você fazer de tudo para ir para o céu. Se você sabe que ela foi para o céu, faça de tudo para ir para o céu. Vocês vão se encontrar lá, tá tudo certo, né? Então acho que essa é a dica, né? Tem algo mais que você pegou? Não, eu achei bacana isso aqui, eu preciso frisar isso aqui também. Eu quero fechar, eu até deixei isso aqui para o final, quando Paulo, já lá nos últimos capítulozinhos lá, ele fala assim, ó, fiel é o que vos chama. Fiel é o que vos chama. Porque essa questão da fidelidade do Senhor para conosco. Eu gosto daquela parte que fala, mesmo quando nós não formos fiéis, Ele permanece fiel. Então ele volta os olhos e fala, é como se ele fechasse falando, não é sobre vocês. O Evangelho não é sobre vocês, a igreja pode estar linda, vocês podem estar fazendo muitas coisas, mas não é sobre vocês, é sobre Ele. É sobre a fidelidade dele, é sobre aquilo que ele decidiu fazer, sabe? Eu lembro, Bispo, aqui fechando em cima desse ponto, lá no comecinho, uma vez que eu quis desistir de tudo, falar para Deus assim, Deus, eu não sirvo para andar contigo, porque eu peco muito, eu falho muito, eu erro muito, eu não consigo viver aquilo padrão que o Senhor está falando para mim. Aí Deus, o Espírito falou no meu coração, quando eu te encontrei, você era melhor ou pior do que hoje? Eu falei, eu era bem pior. Ele falou, lá eu te amei sim. Lá eu te aceitei sim. Pois é, hoje eu continuo te amando mais, porque você é um pouco melhor. Então, que maravilha, que tremendo. Não é sobre nós, é sobre Ele, porque eu peco, mas Ele continua sendo santo. Eu erro, mas Ele continua me amando. E se eu não desistir de viver isso, sabe? Porque viver o que essa igreja estava vivendo, é um desejo maravilhoso, eu acho que é o desejo de Deus para nós hoje, ter uma igreja na terra e ser tão forte que não precisa pregar muito com palavras, que as ações, o relacionamento dos irmãos, a conduta na vida, a santidade diante de uma geração corrompida, sabe? Mas da onde que vem isso? De uma igreja que sabe quem é o seu Deus. Amém. Uau, que tremendo. Eu amei. Essa carta aí, né? Ela é pequena a princípio, a segunda é menor ainda, mas ela é pequena, mas tem essa profundidade, tem toda essa gama, né? De paixão, né? Por Cristo, pela obra, tanto da parte de Paulo quanto da parte de Timóteo ou de Silas e desse povo, dessa igreja que se tornou exemplo. Glória a Deus por isso, né? E eu quero abrir agora a tela aqui. Eu vou abrir para que você possa trazer uma palavra de oração. Pode inclusive dizer algo, se você quiser dizer algo antes, e ao final você faz uma oração, e depois eu volto para cá contigo para te dar um tchau. Tá bom? Vamos fazer isso? Tá bom. Então vamos lá. Vamos lá. Queridos, eu quero, esse momento maravilhoso que nós tivemos aqui, fechar falando sobre aquilo que queima no meu coração. Eu sempre desejei viver um evangelho que muda a minha vida e muda a realidade. E nesse livro de Tessalônica a gente vê essa igreja vivendo aquilo que para muitas pessoas parece só um sonho ou parece algo que foi escrito há muito tempo atrás e não é possível. No meio de uma geração que nós estamos vivendo dentro de um tempo onde a própria palavra diz que o amor de muitos se esfriaria, eu decido crer, onde a palavra do Senhor diz também que no final dos dias Deus ia liberar o Espírito Santo de maneira extraordinária, que a terra seria cheia da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Eu decido crer naquilo que os nossos profetas estão falando, que é sobre um tempo de avivamento e despertar. E querido, que esse tempo de estudo possa despertar no teu coração um desejo de viver verdadeiramente a igreja que
que é um referencial na sociedade, que faz uma diferença no nosso dia a dia. Eu quero orar com você para que o Espírito Santo volte a queimar o teu coração. Vamos orar? Pai, eu quero ministrar poder, amor, graça, glória, força de Deus sobre a vida de cada um que está conosco. Eu quero declarar, meu Senhor, que aquilo que Paulo nos ensina através desse livro, nós vamos viver. Nós vamos ser santificados em tudo, no corpo, na alma, no espírito. Nós vamos passar pelo meio das tribulações e permaneceremos firmes. Nós vamos andar em unidade como igreja, como corpo. Nós viveremos o evangelho genuíno. As pessoas vão olhar para nós e vão desejar o Jesus que nós servimos e que nós vivemos por causa daquilo que o Senhor está fazendo em nós e através de nós. Eu declaro um tempo de fortalecimento, de paixão, de fogo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bispo Rodrigo, muito obrigado. Indo aí, vou na sua igreja e vamos tocar os dois ainda, hein? Canhoto ainda, os dois. Os dois canhotos, só para dizer que estamos juntos. Amém. Deus te abençoe. Fique na paz. Amém. Tchau.